Imagina um lugar onde não falta nada. Comida sempre disponível, água limpa, abrigo garantido e sem doenças. Uma temperatura perfeita, sem predador, nenhuma ameaça. Um lugar onde que a única tarefa que resta é apenas viver. Viver, não sobreviver. Parece o sonho de qualquer espécie, né? E aí foi exatamente isso que um cientista chamado John B. Calhoun construiu décadas atrás, dentro de um laboratório nos Estados Unidos. E ele não estava interessado em filosofia, ele estava interessado em números. Em 1947, com o avanço da medicina e as condições sanitárias reduziam, né, a mortalidade infantil e, ao mesmo tempo, aumentava a expectativa de vida em um ritmo nunca visto antes. A população humana crescia rápido demais, para o gosto de muitos especialistas, biólogos, e com esse medo de esgotamento dos recursos naturais, começaram a circular entre os cientistas esses testes e essas hipóteses. Então Calhoun decidiu testar essa angústia em uma escala controlada. Então o que ele fez? Ele recorreu a ratos. E a primeira tentativa não foi nem feita em laboratório. Calhoun ergueu uma fazenda cedida por um vizinho, um amigo seu, né? Um cercado bem simples, de 1.000 metros quadrados aproximadamente, próximo de uma pequena floresta. Então ele calculou um espaço suficiente para abrigar até uns 5.000 ratos e batizou o lugar de Cidade dos Ratos. Então ele soltou ali umas 5 fêmeas e esperou 2 anos. Então a população nunca passou de 200. Ele repetiu o experimento mais ou menos umas 23 vezes, 24. E tudo sempre ao ar livre, sempre com o mesmo resultado. Sempre atribuindo o travamento às variáveis que escapam do seu controle. Por essas 24 tentativas, o experimento falhou, silenciosamente. Quem não soltava os roedores saudáveis esperava o colapso populacional que queria estudar. Mas a colônia nunca crescia o suficientemente. Travava mais ou menos entre 150 e 200 indivíduos. A própria natureza, mesmo dentro do espaço artificial criado pelo cientista, ainda encontrava brechas. Frio, infecção, escassez ou um predador acidental. Alguma coisa sempre intervia antes que o caos chegasse à população. Mas aí foi só na 25ª tentativa que ele decidiu eliminar de vez qualquer interferência. Nenhuma falha, nenhum acesso, nenhuma fome. E daí ele então construiu um tanque de quase 3 metros quadrados, dividido em níveis, todos interligados, mais ou menos com uns 250 ninhos. A comida era reposta automaticamente. Água sempre limpa, a uma temperatura constante ambiente. E então ele batizou esse lugar de Universo 25. Colocou 8 ratos saudáveis dentro, 4 casais. E então ele esperou. A primeira fase foi meio que ajuste. Os ratos exploravam o espaço, reconheciam o território, construíam ninhos, não havia uma disputa. E aos poucos vieram os primeiros filhotes, e o crescimento foi constante, quase didático, seguindo o planejado. Calhoun chama essa fase de estrutura. Funcionava exatamente como esperado. E por um tempo aquilo parecia confirmar que o paraíso projetado tinha dado certo. Então veio a explosão. Sem predadores, sem escassez, sem nada que custasse algum esforço. E a reprodução dos ratos disparou. A população dobrava a cada 50 dias. Os corredores, né, que antes estavam vazios, começaram a ficar cheios. Ninhos que antes estavam sobrando começaram a ser disputados. E o contato constante entre corpos que nunca precisaram negociar espaço começou a gerar uma tensão
que a engenharia do paraíso não tinha previsto. Daí então, com a população batendo perto de 2.200 indivíduos, o sistema chegou ao seu auge. E foi exatamente aí que começou a se desfazer. Os machos, sem mais motivo nenhum, sem mais território para defender, passaram a atacar sem motivo. Praticava violência sem função, canibalismo, mesmo com comida sobrando. Porque a agressão ali era a única linguagem que ainda fazia algum sentido. Do outro lado, alguns machos mais fracos simplesmente desistiram. Pararam de disputar, pararam de acasalar, pararam de se aproximar de qualquer coisa. Passavam o dia todo comendo, dormindo, evitando o contato social. Eram tecnicamente vivos, claro, mas socialmente já não eram. As fêmeas, então, que ficaram sobrecarregadas pela criação em um ambiente saturado, também se desorganizaram. O instinto delas, que antes era de proteger os filhotes, virou uma agressão dirigida a eles. Muitas abandonavam os ninhos, alguns matavam as próprias crias, e a taxa de mortalidade entre os mais jovens chegou perto de 100%. Então, uma geração inteira nasceu sem ter o que aprender, porque os adultos ao redor já não sabiam mais ensinar nada. Cresceram sem hierarquia, sem referência, sem qualquer comportamento social reconhecível como o próprio da espécie. E foi nesse cenário que surgiu um grupo mais citado de todos do experimento. Kellogg chamou eles de The Beautiful Ones, os belos. Ratos que tinham desistido inteiramente da vida social, não brigavam, não acasalavam, nem se aproximavam de nada que existisse risco ou esforço. Só comiam, dormiam e se limpavam. Por isso permanecia com pelo impecável, corpo intacto e uma aparência perfeita. Por fora, eram exemplares mais saudáveis da colônia, claro. Mas por dentro, segundo Kellogg, estavam vazios. Sem reação, sem aprendizado, sem qualquer comportamento que ligasse aquele corpo a um propósito, além de beleza ou manter-se limpo. Então, a última fase foi batizada de fase da morte. E o nome não era uma metáfora. A natalidade despencou até zero. Os poucos filhotes que ainda nasciam morriam antes mesmo de aprender qualquer coisa sobre o grupo ou o ambiente. O último nascimento foi registrado no dia 600. A colônia sem reprodução e sem vínculo social que sustentasse o que restava foi se esvaziando até o último rato morrer. E por volta do dia 920, comida, água e abrigo continuaram disponíveis até o fim, nada faltou materialmente. E o sistema funcionou perfeitamente até o último instante. E foi exatamente isso que o destruiu. Kellogg publicou os resultados em 1962, na revista Scientific American. E a recepção foi unânime. Parte da comunidade científica questionou até onde um comportamento de roedores em cativeiro poderia ser transposto, replicado para uma sociedade humana, mais complexa, com cultura, linguagem e capacidade também simbólica que nenhum rato possui. Bom, a crítica é justa, né? O Verme não está aqui para comparar também o destino de uma colônia de roedores sobre uma história humana, como se fosse a mesma equação. Mas Kellogg escreveu depois que a morte daquela sociedade chegou muito antes da extinção dos corpos físicos. A função social ela desapareceu primeiro. A biologia só seguiu o que já tinha sido decidido antes, em algum nível que nenhuma comida ou nenhum ninho conseguiria alcançar. E aí a gente pensa, é difícil parar nesse ponto e não pensar em outras espécies. A replicação. Nós, humanos, vivemos cada vez mais perto da lógica, uma semelhança do universo 25. Sem precisar de nenhum cientista para erguer o cercado, o trabalho moderno que existe, mas raramente existe luta real para a sobrevivência imediata,
comida disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, sem esforço da caça ou cultivo, uma conexão social substituída por presença em rede, sem o risco e sem a fricção que antes davam peso ao contato real. E fora isso, um dado real: as taxas de natalidade despencam em praticamente todo mundo desenvolvido. E ninguém precisa de um cercado para explicar o motivo. Jovens se relacionam e têm motivos para se relacionar cada vez menos. Adiam cada vez mais qualquer vínculo que exija compromisso real. Trocam as aproximações por aplicativos. Então, as guerras ideológicas vêm e afastam famílias inteiras em torno de pautas que mudam a cada ciclo de notícia. Isolamento, ansiedade, vícios variados, todos crescendo dentro de sociedades que no papel nunca tiveram acesso a tantos recursos. E como os ratos, também desenvolvemos a nossa geração dos belos. Corpos tratados, rotinas estéticas impecáveis, performadas diante de uma câmera que substitui o espelho temporariamente. Por fora, perfeitos, é claro, mas por dentro, segundo qualquer métrica de saúde mental disponível, hoje, mais ansiosos, mais isolados, mais vazios do que qualquer geração documentada antes. Há até um caso humano que parece sair direto do mesmo experimento. O próprio lutador Mike Tyson, em entrevista, afirmou que viveu os melhores anos da sua própria vida quando estava preso. O homem que já tinha construído o próprio paraíso. Dinheiro, fama, poder, qualquer prazer disponível sem limite. E mesmo assim foi só perdendo tudo isso que ele encontrou. E depois o sentido ele encontrou na cadeia. O excesso aplicado sem nenhuma fricção parece destruir tão bem quanto a escassez. Só que de um jeito mais silencioso, sem fome, sem guerra. Apenas um vazio que vai se acumulando até virar a rotina. E a história também não inventou essa armadilha agora. Grandes impérios já passaram pelo mesmo ciclo antes de qualquer rato. Roma, antes de cair, viveu décadas de excesso e entretenimento como substituto do propósito. Enquanto as instituições que sustentavam a república se esvaziavam por dentro, uma a uma, sem que ninguém precisasse invadir nada de fora. Babilônia, Egito, os astecas, os otomanos, todos construíram o próprio paraíso, à sua maneira. E todos viraram ruína pelo mesmo caminho. Conquista, abundância, tédio, colapso. Sempre essa sequência. Sempre esse mesmo desenho. Apenas refletido em escalas diferentes, com nomes diferentes, como se a humanidade estivesse condenada a redescobrir a mesma falha a cada poucos séculos, sem nunca reconhecer a repetição enquanto ela ainda está em curso. Kelly não estava errado ao achar que tinha eliminado todas as variáveis que ameaçavam aquela colônia. Ele só não percebeu que tinha eliminado junto a única coisa que mantinha aquela espécie funcional. Não foi a fome que faltou, foi apenas a função. Não foi a escassez, foi o motivo. Uma espécie inteira, biologicamente viva, mas sem nenhuma razão para continuar agindo como espécie. Simplesmente pararam de agir. O verme não está aqui para dizer que a solução é voltar a sofrer. Não, não é isso. Ou romantizar a escassez como se ela fosse uma virtude. Isso seria simplista demais. E o simplismo nunca foi o objetivo do verme. Ele está aqui só para registrar o padrão. Toda a estrutura que remove completamente o atrito da existência também remove junto, a parte da razão que sustentava aquela existência. Talvez não seja a dificuldade que dá sentido à vida, mas talvez seja a ausência completa de dificuldade que acaba esvaziando tudo. Tudo que resta e depois ela desaparece, deixando apenas os corpos funcionando por inércia, corpos vazios, sem nenhuma direção que justifique o próprio funcionamento.
O Universo 25 foi desligado há mais de 60 anos. E a pergunta que ele deixou aberta continua sem resposta. E talvez seja exatamente por isso que tão pouca gente gosta de falar sobre ela. Não porque falte dados, mas porque a resposta ou o cenário que ela oferece é mais preciso do que qualquer um gostaria de admitir.